a passagem que eu vou tratar, o capítulo 17 do Apocalipse, nós finalmente chegamos ali. Deixa eu dizer algo que geralmente eu evito fazer. Eu tento evitar ao máximo comentário editorial a respeito do que está sendo pregado, porque o propósito é mostrar para vocês a exposição das escrituras, não ficar explicando o que está por trás. Mas de vez em quando ajuda a entender um pouquinho. Então eu vou quebrar o meu próprio protocolo aqui e vou dizer para vocês que essa é uma das passagens mais difíceis de interpretar num dos livros mais difíceis da Bíblia. Capítulo 17 do Apocalipse. Por várias razões, eu espero não aumentar a confusão, então eu vou evitar algumas das coisas, vou tentar navegar essas águas, mas é um capítulo empacotado de coisas, e falar isso para as crianças é mais difícil ainda. Como é que eu ensino para essas crianças a terem exatamente esse equilíbrio de corações ternos, meigos, esperançosos, mansos, mas saber que está ok ter no coração o anseio profundo pelo dia da justiça, pelo dia da vitória, pelo dia da verdade. Que é algo para se ansiar mesmo. Eu pensei em vários caminhos para seguir com eles. Acabei optando por esse último. A outra possibilidade seria tentar explicar por que Papai Brian pensa, se preocupa em ter seguro de vida para se morrer, mamãe e a filhinha estarem protegidos, e daí explicar. É porque ele não está preocupado só com quando ele vai estar aqui, mas também quando ele não vai estar, porque o amor vai... Eu pensei, daria esse outro caminho. Mas aí vai mexer mais com a cabecinha deles ainda, vai botar medos diretamente familiares. Eu não queria. Como é que eu podia falar para vocês, crianças, de uma forma que mostrasse para vocês que tem coisas horríveis no mundo que a gente precisa ansiar pelo dia em que Jesus vai passar a régua e arrumar as coisas. O capítulo 17 surge já, como eu disse, antecipei para as crianças, no momento em que a igreja já não está lá. Como vocês já me ouviram dizer várias vezes, a igreja participa, ela é perseguida, ela é humilhada, ela é quebrantada, desafiada durante parte dos momentos que levam ao final. Ela pega e parte da tribulação significa peso sobre ela, sofrimento, atribulações. E a igreja é perseguida como se fosse vítima. Mas aí, num dado momento, começam os julgamentos divinos. E nas últimas duas vezes em que preguei, eu falei sobre esses julgamentos. E especialmente os 7 cálices, os 7 vasilhames da ira de Deus que são derramados, eles são julgamento direto sobre esse mundo. E a igreja não passa por esse julgamento. Ela é preservada desse julgamento, porque esse julgamento é reservado à besta, aqueles que aceitaram sua marca, aqueles que perseguiram os santos e mataram os santos. No capítulo 13, eu já dei para vocês e adiantei um pouco, sem querer entrar naqueles detalhes de pegar e dizer isto é isto, porque isso é muito perigoso, tá? Porque esse texto foi escrito para 2000 anos de igreja, não só para este contexto e esse momento que nós estamos vivendo. Mas deu para esboçar para vocês algo que nos sugere que em algum ponto no futuro, não muito distante, agora me pede para definir isso, eu não sei, né? O que quer dizer não muito distante. Mas a ideia de que se na cruz nós vimos o princípio do fim, aqui nós estamos vendo o fim do começo dessa grande história. Agora no capítulo 17, é como se Deus resolvesse fazer um parêntese explicativo, uma cláusula de explicação
no meio do contexto. Lembra daquela dinâmica que eu estou explicando desde o começo do Apocalipse? Que às vezes está descrevendo como se estivesse olhando para baixo, dizendo vai acontecer isso, isso e isso. De repente você está na sala do trono olhando aquilo que é eterno. De repente você está, nesse momento, no meio ou ao fim da descrição dos 7 cálices da ira que são derramados. Um dos anjos que derramou um dos cálices para e resolve, por ordem de Deus, explicar para João um pano de fundo, contextualizar, dar um update para João do que vai e para nós. Porque se deu para João e ele recebeu a ordem de escrever, está dando para nós. Primeira coisa, entende que é uma explicação e um update de algo que nós não participaremos. Não vamos estar junto. Caso você esteja curioso, só marcando o tempo aqui para não exceder. Essa é a primeira coisa importante. E aí vem a pergunta, mas para que receber informação do que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? Para muita gente, basta na cabeça deles, eles diriam, eu sou salvo por Jesus, é isso que importa. Dane-se os outros e dane-se o que vai acontecer depois, desde que eu vá para o céu. Então, uma vez que eu sair daqui, não quero mais saber do que aconteceu lá atrás. Mas Deus nunca instigou no nosso coração esse tipo de sentimento. O sentimento que ele instiga é de uma preocupação de ver o resgate sendo completo, de ver todos os eleitos sendo reunidos e de saber que o final da história é o triunfo de Jesus. Porque se eu estou unido com Cristo na morte e estou unido com Cristo na ressurreição, eu estou unido com ele no triunfo dele. Então o triunfo dele é uma grande preocupação para mim. Deixa eu começar lendo com vocês, então, o que é que é descrito aqui. Daí eu vou falar para vocês um pouco das implicações e complicações aqui dentro. Eu li um pedacinho, o comecinho do capítulo 17, na semana passada, mas vou voltar ao versículo 1 aqui. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Vocês vão ver daqui a pouco que muitas águas significa muitos povos, línguas, nações, é a pluralidade de pessoas sobre a terra. Então tem uma grande meretriz, vocês vão descobrir que nós já falamos no capítulo 13 sobre a besta e seu falso profeta, o líder religioso que vai proclamar a adoração da besta. E aí, claramente, a ideia de algum tipo de religião globalista, universal, vai ser o aspecto religioso do governo da besta. Então, um dos anjos que executou o julgamento divino vem e diz, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Em primeiro lugar, é curioso, né? Da grande meretriz. Tem um sentido duplo. Tem um sentido de que a ideia de meretrício e idolatria é sempre casado, tá? Especialmente na literatura bíblica, mas também na literatura da antiguidade. Vocês já ouviram falar dos templos das virgens vestais, vocês sabem que no Império Romano, prostituição e culto andavam lado a lado dentro do paganismo. Agora, tem um outro aspecto também que eu não consigo deixar de sentir, e vocês me perdoem aqui o excesso de humanidade, mas é um xingo também, né? De fato, é o xingo apropriado para o tipo de coisa que está sendo descrito. Ele chama da grande meretriz. Mas essa meretriz ela representa exatamente o culto idólatra e falso de nações sendo enganadas e levadas a blasfemar o Deus verdadeiro em nome de um culto falso. Mas tem mais. O anjo começa dizendo, vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre os povos, que ganhou autoridade sobre vários povos. Lembra, quando fala
A igreja já não está aqui no momento desse julgamento final, não quer dizer que a igreja não vai estar aqui no momento em que essas coisas estiverem se manifestando, tá? Nós vamos escapar do domínio final do julgamento divino, mas nós não vamos escapar da grande meretriz, o falso profeta da besta, nem da própria besta, o anticristo. Muitos de nós vão perder a cabeça. Outros vão ser perseguidos e vão morrer de outras formas. Mas em algum momento nós somos tirados, somos poupados, tá? O anjo diz, vem e olha o julgamento. Sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Coisa curiosa. A besta, a grande meretriz da Babilônia, essa religião universal é uma que a gente descobre duas características dela. Primeiro, quem é que acabou tendo relações com ela? As relações ilícitas, todos os reis da terra. Ou seja, existe uma relação ilícita entre poder político e essa nova religião. O poder político usa a nova religião para se manter e a nova religião deriva sua riqueza, seu ouro e sua púrpura desse poder político. Tá? Então, eis agora o que vai acontecer, o julgamento da grande besta, que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Outra declaração importante. O poder político está imiscuído com a grande meretriz e o povo de toda a terra está bêbado, entorpecido com essa falsa religião. Veja, eu não gosto, acho intelectualmente problemático, moralmente questionável, e sabendo do contexto, acho um quê diabólico o pensamento de um velhinho barbudo, que não é o Papai Noel, que chama Karl Marx. Tá? Que foi lá, estudou teologia, depois brigou com Deus, depois começou a escrever contra Deus, contra Deus, contra Deus. Mas sabe como o relógio parado? Geralmente, se não for digital, 2 vezes por dia ele está certo. Quando Marx falou a famosa opinião dele sobre religião, religião é o ópio do povo, é o entorpecente que o povo toma para não estar atento às coisas que estão acontecendo, isso não se aplica ao conhecimento verdadeiro de Deus, mas sim, a religião facilmente pode ser um entorpecente que distrai as pessoas do que está acontecendo. E aqui o texto fala que as nações, as pessoas, os reis estão se prostituindo com a grande meretriz. E as nações, as pessoas das nações estão de porre, entorpecidos com os prazeres que essa falsa religião propõe. Não dá para entender isso. Sabe o que você precisa fazer para ter muito sucesso na sua vida? Você precisa entender que você é Deus. Se você todo dia de manhã se olhar no espelho e dizer, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou um Deus e eu preciso realizar meu potencial divino, e você meditar na sua própria deidade, isso vai te fazer uma pessoa mais autoconfiante, mais otimista, mais forte. Todos nós já ouvimos esse tipo de besteira, né? Então dá para entender como uma pseudo-religião facilmente vai apelar para o que há de escuro no nosso coração e entorpece facilmente as pessoas. Transportou-me então o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lembra que eu falei da relação da meretriz com a besta?
Agora, até aqui, ele está falando que a meretriz está montada na besta. É lógico que na nossa cabeça a gente pensa, o cavaleiro manda no cavalo, ele é mais importante que o cavalo. Tá? Mas vamos mudar um pouquinho essa figura? E se for um elefante e não um cavalo? Quem tem mais poder? Aliás, mesmo um cavalo. Quem tem mais força, quem tem mais poder, quem é mais resistente, o cavalo ou o cavaleiro? O cavalo. O cavaleiro ali é frágil se parar para pensar. Mas essa mulher, essa prostituta, está sentada em cima da besta. E a besta é caracterizada por 7... ela tem blasfêmias escritas, tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Tá? O próprio anjo vai explicar. Eu não vou tentar aqui porque ele vai explicar para João o significado. Mas é interessante que ela está sentada na besta. Ela depende da besta. Até esse momento, púrpura, escarlate, sinal de riqueza, joias e tudo o que adorna essa falsa religião global, está assentado em cima da besta e do seu poder. E sobre isso já falamos. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. Vocês já me ouviram falar tantas vezes sobre o cálice da ira de Deus. Agora é o cálice do engano, é o cálice que a grande meretriz, a Babilônia, jura que é o cálice dela de embebedar o mundo. Mas o que ela não sabe é que ali está a ira de Deus, a ira que foi derramada nos 7 cálices. E que o cálice dela é mais um cálice. Que ela jura que tem ali o seu veneno. Mas na verdade o seu veneno é a sua própria destruição. Um cálice de ouro transbordante de abominações. E com as imundícias da sua prostituição. Agora deixa eu mostrar algumas coisas para vocês interessantes. A primeira das coisas é que essa ideia de que a meretriz se assenta sobre as muitas águas, ela é desenvolvida muito claramente, porque veja, se esse é um capítulo complicado, capítulo 17, vale a pena usar o resto da Bíblia para esclarecer. No capítulo 17, em Jeremias, no capítulo 51, a gente vê claramente essa ideia das águas, essa ideia do povo. Lê, por exemplo, aqui em Jeremias, capítulo 51, versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Está falando da Babilônia lá, que aqui vai falar que vai cair. Quando fala da devassidão aqui, olha o que a gente viu já no capítulo 13, falando sobre isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo. Lembra quando eu preguei sobre isso? Eu falei que reflete lá para os animais de Daniel? Agora, o que eu acho mais fascinante é aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate, riqueza e tudo isso daí, num cálice de ouro na mão transbordante de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A grande meretriz, a grande Babilônia, a religião da besta das águas, a religião do falso profeta, que obviamente vai ser uma religião unificada, sobre a guisa de dizer agora todo mundo vai ter uma nova consciência, um novo período de vida. Ela dá de beber e embriaga as nações, ela corrompe com sua prostituição e ela se torna a meretriz
de todos os reis da terra, ou seja, a religião que é usada em troca de dinheiro para produzir o benefício para os reis da terra. Ela é usada para dominação política. Mas sabe aquela história que a gente vê em filme de detetive, especialmente série americana, que eles estão indo atrás de viciado em droga e que o traficante nunca usa a própria droga? O traficante dá uma de moral e fala, eu não uso e não deixo ninguém da minha família usar as próprias drogas que eu vendo para entorpecer os outros. A grande meretriz está entorpecida com uma outra droga. Ela dá para as nações abominação, prostituição, mas o que é que dá para ela prazer? O sangue daqueles que pertencem a Cristo. O sangue dos eleitos. Os reis da terra precisam do poder e da autoridade que a besta concede. A besta se alimenta do nosso sangue. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, me admirei. Com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Lembra que eu falei? O anjo vai explicar, então a coisa não vai ficar tão misteriosa assim? Vamos lá. A besta que viste era e não é. Está a premergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Lembra que anteriormente a besta tem diretamente a ver com a velha serpente? Com o diabo? É declarado isso. Não é para interpretação, está declarado. A besta que é a velha serpente, que é o diabo. A ideia é o seguinte: aquele que surge como anticristo, a besta que surge da terra, ele é guiado pela velha serpente e num dado momento passa a ser possuído pela velha serpente, passa a agir totalmente no poder dela. O que a Bíblia descreve é que o anticristo vai ser ferido na cabeça, vai passar 3 dias mortos e vai ressuscitar com poderes espetaculares. Obviamente, é o momento no qual deixa de ser só um ser humano muito esperto e passa a ser alguém que não é mais só influenciado pelo mal, mas agora passa a estar a serviço completo e receber do mal, da velha serpente, poder e autoridade. Essa besta, e a expressão aqui, era e não é, está a premergir do abismo e caminha para a destruição, na minha opinião, tem a ver com a declaração bíblica de que Satanás está preso e num dado momento é solto para agir com maior liberdade na terra. Tá? Então, é a besta que era, depois não é e agora é. Volta a ser, é o retorno. Mas vocês vão descobrir o porquê do uso dessa linguagem quando ele estica para outras coisas. E diz aí, foi solto para dar o seu estribucho final e aí levar consigo aqueles que cujo nome não está escrito no livro da vida e que foram preparados para a destruição. O objetivo é a destruição final. Essa ideia do estribucho final, eu não consigo pensar numa metáfora melhor do que aquela que eu ouvia quando era criança e o pastor Basilau pregava sobre isso daí. É a baratinha. Você já pisou numa baratinha e viu ela estribuchar depois? É horrível, não é? É, tem gente que não gosta mesmo. Mas o que eu acho muito curioso, tem muita coisa gozada desse tipo que acontece, né? Você corta a cabeça da galinha, ela sai correndo. Mas você pisa numa barata ou num outro inseto,
Às vezes, você pisou, ele já está esmagado, mas ainda está fazendo assim, estribuchando. Satanás sabe que está condenado desde a cruz. Mas o seu estribucho final é tentar infernizar a vida dos eleitos e levar consigo todos aqueles que ele conseguir. Tá? Então o anjo começa a explicar. Por que você está tão admirado assim? Não é uma coisa tão misteriosa. A besta que a mulher estava montada em cima, é a velha serpente. Agora, aqui está o sentido que tem sabedoria. Tá? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existia e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Tá? Esse é um dos pontos mais complicados que tem aqui nesse capítulo, e eu tinha 2 opções básicas que eu podia fazer. Eu podia passar direto e não destacar que é complicado e talvez passasse despercebido para vocês, mas eu não acho isso bem honesto na hora de expor as escrituras. Eu prefiro encarar de frente o fato de que aqui você tem uma certa complexidade. Por quê? Porque é extremamente, quando você começa a ler com detalhe, extremamente tentador equiparar a Grande Babilônia com Roma de forma direta. Roma, cidade construída sobre 7 montes. Tá? E considerar que a falsa religião é aquela que tem sua sede em Roma. Aliás, os pais de Westminster tiveram uma tendência forte para isso, tanto é que na versão original da Confissão de Fé de Westminster, diz claramente que o pontífice, o Papa, é o anticristo. E a tentação é muito grande para fazer isso. E é possível. Possível tem uma série de complicações. Em primeiro lugar, certamente a gente discorda com Roma e crê que há uma distorção quanto à compreensão da salvação. Mas até hoje, ainda, não houve da parte da Igreja Romana uma negação do que a gente chama de ortodoxia cristã. Ou seja, a crença trinitariana, a crença de que Jesus é o único mediador verdadeiro, eles acrescentam outras coisas, mas há uma afirmativa disso. Isso complica, a coisa teria que piorar ainda mais. Mas tem outras questões. Quando João está tendo essa visão, não existe ainda primazia nenhuma do bispo de Roma. Então você corre o risco de estar projetando uma visão nossa hoje, lá atrás, o que chama anacronismo histórico. Então tem essa dificuldade. Ah, mas e se for profético? Pode ser. Por isso que eu estou falando que não é para negar completamente, mas é para dizer, não, cuidado, não faz o salto direto. A outra coisa é que montes, aí, não é necessariamente o mesmo conceito de quando a gente fala Roma foi construída sobre os 7 montes. Tá? Porque no uso das imagens no Apocalipse, monte, chifre, cabeça, é tudo usado para falar de autoridades, para falar de poderes. Lembra que desde o começo eu falei que eu acredito que é literal, mas eu não quero interpretar literalisticamente? Porque se eu disser, Brian, sua cabeça, sua testa está brilhando, você não vai achar que eu estou dizendo que tem uma luz de lâmpada ali. É brilhando dentro do contexto de pele brilha, talvez esteja um pouquinho brilhoso, alguma coisa assim. Saber entender a linguagem que é usada, e ali quando fala dos montes, ele está falando de poderes. Como que eu sei disso? Porque lê o que vem logo ali junto, tá? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, essa falsa religião, que é a meretriz da Babilônia, está assentada sobre 7 grandes poderes, 7 grandes reinos.
Tá? E aí fala, especificamente o anjo explica, dos quais, quando fala dos 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Essa frase, 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco, tem 2 possíveis interpretações que as pessoas tomam. Uma delas é de que se trata dos imperadores romanos. É basicamente o seguinte, Nero vai de alguma forma voltar, não uma reencarnação, mas o 8º grande imperador romano vai ser o anticristo. Por quê? Porque você teve ali 5 que morreram de morte matada ou suicídio, coisa assim. E você tem um que era o imperador durante a época que João está escrevendo, então o que é. E aí você teria um que viria depois dele, que era o pior de todos, da perseguição e tudo, e que eventualmente, então, como as 2 testemunhas são chamados de Moisés e Elias, aqui também, de alguma forma, seria a ideia de que o Nero seria, alguém como Nero seria o grande próximo imperador. E, de fato, a gente sabe algumas coisas sobre o anticristo, algumas são espantosas. Alguns detalhes que passam despercebidos. Eu não quero distrair com esses agora. O problema de pensar que está falando ali dos imperadores romanos e tudo é que complica no contexto de pensar dos 7 poderes, dos 7 montes, de tudo isso daí. Se você olhar de volta, e você vai ver que está certo olhar de volta para Daniel, porque ele vai fazer uma referência aqui que nos remete de volta para Daniel direto, daqui a pouquinho. Ops, a lente de contato, só um segundinho. Doutora Nádia, fecha os olhos, por favor. Pronto, a escama voltou. A referência a Daniel vai aparecer já já. Tá? Lembra que em Daniel tem a estátua de Nabucodonosor? E depois os animais que são dados, e a interpretação é dada também por anjo ali explicando o significado? Daniel recebe a revelação para ele poder dizer para Nabucodonosor qual foi o sonho e qual o significado. Lembra da estátua? Era uma estátua, cabeça de ouro, bronze no peitoral, depois ferro na cintura, né? Depois as pernas subdividem e depois os pés de barro, a perna de barro misturado com ferro e os pés de barro. E ali é muito claro que ele está falando do Império da Babilônia, Nabucodonosor, tu és o grande rei, depois de ti surgirá um, e de fato o Império dos Medos e dos Persas, e depois o Império dos gregos, tá? Com Alexandre o Grande, tudo isso daí. E aí depois o Império Romano. E o Império Romano eventualmente se subdivide, como uma perna, divide em 2. No começo ele é de ferro, ferro que esmaga tudo, tá? Mas eventualmente os pés são de barro, vai misturando ferro com barro e lá no final das contas é barro. Barro que é um elemento da terra, certo? Então o Império Romano vai cristianizando, vai ficando misturado de terra com ferro. E deixa de ser só o Império Romano e vira o Império Sacro Romano, que chega até a gente. A civilização ocidental, filha dele. Certo? Ah, pastor, mas aí só tem 5. Porque está falando na época de Daniel e Nabucodonosor recebeu a visão. Começa com ele. Mas teve um grande império global antes dos babilônicos. Qual foi? O egípcio. Certo? Então, se você pegar a estátua de Daniel, ou pegar depois os bichos, que vão representar os mesmos impérios, e somar, você chega até aqui com 6 grandes impérios. E o 7º império, e aí você fala reis e montanhas. Você está falando de um poder e de uma autoridade, um reinado, uma monarquia, uma autoridade suprema. Você tem 6 até o Sacro Império Romano e a civilização ocidental que surgiu dele, certo? E agora você tem uma nova ordem mundial. Opa!
Não era para eu ter feito a ligação direta. Você faz o reset e aí você tem um novo governo mundial para resolver os nossos problemas. A gente está destruindo a Terra, é insustentável, a gente precisa de um novo governo global. Ah, mas isso daí é coisa de teoria da conspiração. Não, é admitido abertamente, não é? Então não tem mais esconderijo aqui, não, necessidade de segredo. O negócio é o seguinte: há uma intenção clara de ver renascer e há uma crença e um discurso de que nós não tínhamos tecnologia para alcançar isso até 100 anos atrás. Hoje nós temos tecnologia para realmente resolver todos os problemas do homem e criar um governo mundial unificado que resolva todos os problemas. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, você vai ter sua renda básica universal e vai ser livre para buscar a sua arte, e a religião da transcendência. Esse é o sétimo. Ah, pastor, mas então, do jeito que o senhor está falando, parece que é já amanhã. Não sei quanto tempo demora para consolidar isso. Mas que já foi declarado por eles, que já começou, já começou. Que já passou, que nós já experimentamos a crise civilizatória que põe um marco final na tradição cristã ocidental, já foi. Já foi. Já passou a época que estavam discutindo se o aborto era permitido ou não quando o embrião era desse tamanhinho. Nas nações mais avançadas, em algumas delas de forma literal, já passou a discussão também se vale a pena manter velho vivo depois que eles já não servem mais à sociedade. Vocês sabiam que no Japão não é ilegal? Pelo menos foi o que eu fui informado. Se eu tiver errado, me corrijam. Não é ilegal você deixar de cuidar de um velhinho que não consiga mais cuidar de si mesmo. Se, em vez de tentar pensar nos imperadores, tentar pensar, a gente olhar e entender que aqui está falando que essa besta representa a culminação de todas essas coisas. E que a grande meretriz está montada na besta. Esse novo momento, esse sétimo, que não era e que é, vamos ler de novo? Olha aqui agora à luz dessa sugestão que eu estou dando. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Tá? Caíram 5. Já passaram esses outros impérios. A civilização ocidental está decrépita, está acabando, mas ela ainda existe. Mas ela está sendo sobrepujada por um novo. Certo? O 6º. O outro que ainda não chegou. Lá na época de João. Quando chegar, tem de durar pouco. Esquece, você está pensando que o medo, que o pavor, que o anticristo vai ser o pessoal, sei lá, o pessoal globalista, do Fórum Econômico Mundial, um Charles Schwab, você está tentando identificar com alguns dos grandes, vai ver que é o grupo BlackRock americano, sei lá. Não. Essa 7ª tentativa de um império global vai chegar a se constituir. Mas a Bíblia fala que vai durar pouco. Pouco. Porque no meio dela vai estar alguém extraordinário. No meio dela, escuta, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. O 7º império dura pouco, porque no meio dele está alguém
que era, depois deixou de ser, e se torna o oitavo poder. A besta. Porque inicialmente, mero líder político, sei lá, um humanitário que ajuda a unificar o globo, a população global, que ajuda a criar o novo sistema, sei lá, patrocina o nosso reset, que eu não sei especificar, mas sei que num dado momento essa pessoa deixa de ter o seu papel como simplesmente parte do sétimo poder, do sétimo império, e arroga para si todo o poder e toda a autoridade do próprio Deus. É o anticristo depois de possesso pelo diabo. Vamos ver? Será que é isso que o anjo está dizendo para João aqui? Tá? Tem o versículo 11. E a besta que era e não é, e também é ele o oitavo rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Agora, deixa eu ler para vocês aqui uma referência interessante. Lá em Daniel, tá? Olha só. Está lá em Daniel 7, no 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e mudar a sua lei. E a besta que não era, e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que são vistos são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então a imagem que está pintada aqui é mais ou menos o seguinte. O sétimo poder aí, o sétimo império global, vamos chamar pelo nome certo, o sétimo Reich, que o outro não foi a tentativa do terceiro, tinha mais que isso já. Esse sétimo reino global, ele é rapidamente substituído por um absolutismo pessoalizado na besta. E nesse momento a besta então estabelece 10 reis. Sei lá, 10 subdivisões, sei lá o quê. 10 autoridades para governar a terra debaixo da besta. Só que isso dura muito pouco tempo. Dura 1 horinha, porque eventualmente a besta cansa, não está mais valendo a pena isso. E aí o anjo explica para João que o que acontece é o seguinte. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tá? Pelejarão eles, agora presta bem atenção, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, línguas e nações. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão pelo fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, a grande Babilônia, a sede do governo global. A descrição do que está aí, no máximo, no melhor da minha compreensão, que pode não ser completamente adequada aqui, mas eu creio que ela é uma tentativa fiel de entender o que o texto está falando. É de que num dado momento, imagina só, você tem toda uma composição política delicada para manter o poder global. Pensa no que está acontecendo hoje e pensa como
autoridade política, indústria privada, capital, mídia e comunicação estão tendo que ser harmonizados para conseguir certos objetivos. Pensa na sintonia fina que está sendo exigida para todo mundo trabalhar junto. E de vez em quando a gente vê os sinaizinhos de que está todo mundo lendo o mesmo script. Pensa no arranjo político que é necessário para criar tudo isso. É um esforço muito grande, certo? Isso tudo com o objetivo de, sei lá, de fazer o reset, de criar uma nova ordem prometida, de tudo isso daí. Imagina que chega uma hora que não vale mais a pena toda essa canseira de ficar tentando fazer toda essa afinação fina, esse ajuste fino. Porque agora o anticristo não está mais com paciência. E ele pega e fala, quer saber? Eu estou cheio de aguentar essa porcaria dessa Babilônia, dessa meretriz aí. De ter que ficar o tempo inteiro pagando para intoxicar as nações. Não precisa mais disso, não. Tira. E também cansei de ficar com essa democracia, essa tentativa de enganar os outros e ficar manipulando os outros para fazer parecer que a gente tem legitimidade. Não precisa mais disso. Afinal de contas, eu sou Deus e o anticristo vai se declarar Deus e falar blasfêmia contra Deus. E essa coisa, cansei de ficar fazendo acordo de paz com Israel. Quer saber? Eu não reconstruí aquele templo, então eles vão parar de orar para aquele Deus deles e eu vou lá me assentar naquele templo e me declarar Deus. E nesse momento, o anticristo assume o todo, ele é o 8º rei, acabou a fase de transição, e o irônico é isso, todo mundo que está procurando trazer esse novo governo global e tudo, são tontos, eles pensam que eles vão segurar o poder, eles não entendem que eles estão só preparando o cenário para algo que Deus já determinou, que daqui a pouco vai chegar um que vai dizer, agora eu sou Deus. E nesse momento ele vai virar e falar, quer saber? Vocês que são aí os meus 10 administradores globais, nós precisamos expurgar aquela porcaria do pessoal da Babilônia, a grande meretriz, acabar com ela, porque na verdade ela não valeu o que custou, já terminamos o uso, vamos acabar com ela, vamos acabar também com as outras organizações que a gente usou para chegar até aqui. Aliás, não é uma coisa que muitas vezes os dominadores e conquistadores fazem? Quando eles assumem o poder, eles precisam se livrar daqueles que o ajudaram a chegar ali, porque eles são ameaças para eles. Diz o anedotário popular, e eu tendo a concordar, que o senhor Ernesto Che Guevara, a bala nas costas que o matou, veio do próprio senhor Fidel, que ele colocou no poder. Porque Fidel teria começado a imaginar, se ele se rebelou junto comigo contra Batista e conseguiu fazer o que fez, ele agora é uma ameaça para mim. Lenin, Stalin, extirparam todo mundo que ajudou eles a chegar no poder, porque eles eram ameaças para eles depois. Então faz todo sentido que a besta vai chegar num momento e vai dizer, todo mundo que me ajudou a chegar até aqui agora, eu preciso me livrar. E o anjo é claro, a meretriz, a falsa religião, vai ser destroçada pela própria besta. E o anjo fala para João, por que disso? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a coroação final da besta, a tentativa da deificação final do anticristo. E parece o momento mais escuro, né? Que é isso, meus queridos? Esse é o momento no qual Deus usou tudo para punir todos aqueles. Aquela que se embebedava com o sangue dos santos foi destroçada pelos seus próprios parceiros, pelos seus comensais. E os reis desse mundo
foram iludidos e a tal ponto Deus colocou no coração deles que eles de bom grado entregaram todo o seu poder à besta, que os levou para a destruição final. Porque quando a besta se volta contra a religião, se volta contra Israel e Jerusalém, quebra o pacto de paz e resolve invadir Israel para tentar destruir, depois de ter blasfemado o santo monte do Senhor. Nesse momento maravilhoso, Deus faz com que eles tenham um objetivo só. Vamos pelejar contra o Cordeiro. Me perdoe a expressão, mas eu já usei ela uma vez antes. Esse é o momento que a jeripoca vai piar. Esse é o momento quando eles vierem para encontrar o Cordeiro e baterem de frente com o Cordeiro, que é também um leão. Poxa, mas eu estou dizendo desde o começo que o livro do Apocalipse está aí para nos dar esperança. Para João e para você também, para mim também. E cadê a gente aí? Eu não vou poder ver isso daí. Não quero ser egoísta. Se Deus me levar, a Adriana, Daniel e Rafael vão ter um seguro de vida, que eu não vou poder ver o que eles vão fazer com isso, mas eu espero que os ajude. Então não é puro egoísmo. Mas, poxa, para esse ser um texto que eu possa me apegar para ter esperança, para resistir quando tudo isso vier, eu quero saber que parte que eu tenho. A Amanda já me perguntou quando a gente falava do capítulo 3, mas nós vamos estar fora aqui, né? Sim. Mas aqui a gente aparece de volta. A gente está fora, mas aparece de volta aonde? Olha para o texto, por favor. A besta faz guerra com seus 10 reis contra o... E contra quem? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem para que se cumpram as palavras da destruição. Volta lá para o 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também somos nós. A peleja é do Cordeiro, a batalha é dele. É igual lá em Josué, a batalha pertence ao Senhor, não tem mais. Mas ele fala, guerreai. O Cordeiro destrói a besta, mas junto com o Cordeiro, quem é que vai estar lá para resistir e triunfar? É igual na cruz, meu querido. O esforço é todo dele. A vitória é sua. O Cordeiro triunfa sobre a besta e junto com ele triunfamos nós. Esse é o momento do triunfo, esse é o momento da glória do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro único que é digno, mas junto com ele estão os seus chamados, os eleitos, os fiéis. Junto com ele. Ah, mas será que não está falando dos crentes que ainda estiverem na terra? Não, porque nesse momento o Cordeiro está vindo. Certo? E eu creio que esse momento é um momento glorioso. E o anjo está dando esse parêntese explicativo. Deus, mediante o seu anjo, dando esse parêntese explicativo para João, para que João possa se encher de força, esperança para o que vem pela frente. O capítulo 18 continua ainda como um parêntese explicativo para preparar. Aí não resta mais nada, resta o fim só. Aí é o fim. Mas é crucial para a sua esperança. Entenda. Primeiro, tudo isso que alguns de vocês suspeitam que está acontecendo no globo ainda não é o reino da besta.
É o que antecipa, é a formação de um novo império global, de uma nova religião universal, a tentativa de compulsão, de compelir os crentes, a perseguição da igreja, tudo isso que antecipa e leva para o momento. Quando o capeta fizer seu movimento final, e Deus tiver feito a vindima e a ceifa, e tiver preparado o seu povo e separado o seu povo, aí ele derrama os cálices do julgamento. E aí o anticristo vai perder qualquer vergonha, qualquer tentativa de fazer parecer razoável, e vai mostrar os dentes de forma absoluta. Vai começar estraçalhando a religião globalista que ele vai precisar para chegar lá. Depois subjugando todo mundo que achava que era rei debaixo dele para mostrar que na verdade são meros vassalos. E a gente volta a participar dessa história. A gente é preservado fora das grandes dores, mas volta a participar dessa história no momento do triunfo. Tá? Isso tudo é antes de novos céus e nova terra. Isso tudo é nessa terra que meus olhos vão ver. Que Deus nos abençoe.